Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e neste segundo vídeo dessa série sobre idolatria, eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico ao longo da Idade Média, de como a doutrina de santificação de Maria ela se desenvolveu até chegarmos nos dias de hoje e saber que a Igreja Católica a tem como Rainha dos Céus, a corredentora com Cristo, e assim milhares de brasileiros católicos adoram a Maria. Então vamos conhecer um pouco desta história. Então é claro que falar sobre esse desenvolvimento histórico que aconteceu ao longo da Idade Média, sobre a doutrina de santificação de Maria, é algo que fazer em 15 minutos ou 20 minutos é extremamente limitado. Então nós nos limitaremos a falar alguns poucos pontos que são importantes conhecer para ter uma ideia, ainda que limitada, de como que essa doutrina se desenvolveu na Igreja Católica ao longo da Idade Média, que conta ali a partir do século V até o século XV. Todo esse período é chamada de Idade Média, aonde a religião católica se desenvolveu. Então eu começo aqui trazendo como primeira informação que ali no proto-evangelho de Tiago, o proto-evangelho de Tiago é um evangelho apócrifo. Nós já falamos sobre livros apócrifos aqui em outro vídeo, mas é um evangelho que não foi aceito pela igreja, ele não faz parte nem da Bíblia que os evangélicos protestantes usam e nem mesmo faz parte da Bíblia católica, mas este proto-evangelho ele apresenta uma história fantástica sobre o nascimento de Maria. E ali nesse evangelho ele declara que Maria permaneceu virgem por toda a vida. Sobre essa questão eu vou discutir um pouco mais no nosso terceiro vídeo desta série. Pontuo também a questão de Constantino, que foi o famoso imperador de Roma, e você deve saber que no ano de 313 Constantino ali ele oficializou o cristianismo. E aí quando Constantino ele oficializa o cristianismo no Império, não somente pararam as perseguições aos cristãos, mas também os cristãos foram protegidos pelo Império. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas vindas do paganismo, pessoas que adoravam muitos deuses, eles migraram para o cristianismo, porque agora o cristianismo tinha um status de uma religião protegida pelo imperador. Com isso, estes fiéis trouxeram das suas antigas religiões os seus deuses e as suas deusas. Então, houve naquele período um grande sincretismo para acomodar esse povo pagão que estava entrando na igreja cristã sem nenhum ensinamento, sem nenhum ensino bíblico. Então, aquele que adorava Ísis, Diana, Ártemis, Afrodite, passa a adorar praticamente essas mesmas deusas na pessoa de Maria. Então, esse sincretismo aconteceu, não só naquela época, no início ali do desenvolvimento da Igreja Católica, mas também mais recentemente, nós temos, por exemplo, a Virgem de Guadalupe, que é uma santa adorada pelos índios no México. Ela se transformou dentro da Igreja Católica em Maria. Então esse sincretismo é muito comum. E aí, a partir do século V, as igrejas começam a começam a ser dedicadas a Maria, orações começam a ser dirigidas a Maria. E aí nós vamos para o ano de 610, século VII, portanto, aonde o Papa Bonifácio IV ele sugeriu pela primeira vez uma celebração de uma festa para todos os santos. Então, o que ele fez aí? Ele pegou o Panteão, que é aquele templo que acomodava os deuses gregos, romanos, ele mandou esvaziar
ele transformou o panteão numa igreja cristã, dedicou a esta igreja a bem-aventurada Virgem e trouxe todas as relíquias dos mártires. E aí então ele promoveu uma consagração daquela igreja, colocando Maria como a personagem maior daquela igreja. E aí devemos entender que ao longo desses séculos vai se solidificando no coração do povo a questão de que Maria é alguém para quem você pode fazer pedidos e alguém que você pode adorar. E isso vai se desenvolvendo pouco a pouco e se solidificando no coração dos fiéis, então, católicos. E aí, do século VII, nós vamos para 1854, século XIX, portanto, vamos dar um grande salto aí, para um tempo um pouco mais próximo de nós, mas para dizer que no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX, ele declara a doutrina da Imaculada Conceição. Então, se por acaso você nasceu no dia 8 de dezembro e se chama Conceição, provavelmente é por este motivo. E esta doutrina da Imaculada Conceição de Maria diz que Maria nasceu sem o pecado original por um milagre de Deus. Lembra, o pecado original foi aquele pecado primeiro cometido por Adão, quando no paraíso ele desobedece a Deus, quando come do fruto que Deus falou a ele para não comer, e ali se constituiu num pecado de desobediência, e este foi o pecado original. E a Bíblia nos diz que este pecado de Adão passou a toda a humanidade seguinte, e de tal maneira que nós, quando nascemos, trazemos este pecado, e por isso somos pecadores, e é claro que este é o pecado original, mas que depois nós mesmos começamos a cometer os nossos próprios pecados, porque somos pecadores. Mas na doutrina da Imaculada Conceição, o Papa Pio IX declara então que Maria nasceu sem este pecado original. E interessante que nesta declaração ele diz o seguinte: declaramos, anunciamos e definimos que a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, foi preservada imaculada de toda mancha do pecado original, por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, e que esta doutrina foi revelada por Deus, ele não diz para quem, e portanto deve ser firmemente e constantemente crida por todos os fiéis. Então esta é a declaração que o Papa Pio IX fez, outorgando assim a Maria a condição de uma concepção imaculada, de tal maneira que ela não tivesse pecado. E aí é muito interessante que, junto com esta doutrina, junto com essa declaração, o Papa Pio IX também faz uma declaração de anátema para que nenhum fiel católico desacredite desta doutrina. E ele diz o seguinte como uma advertência aos fiéis: portanto, se alguém imaginar em seu coração de maneira diferente daquela que temos definido, o que Deus proíbe, saberão e entenderão que estão condenados por seu próprio juízo, tendo naufragado na fé e se desgarrado da unidade da igreja. Então aqui ele faz esta advertência para que ninguém possa desacreditar e ir contra a doutrina que foi então outorgada, chamada de Imaculada Conceição. É claro que junto com essa questão de que Maria nasceu sem pecado, obviamente isso aí chama a uma outra declaração, que é a questão da impecabilidade de Maria. Ou seja, que além de Maria ter nascido sem o pecado original, também ao longo da sua vida Maria não pecou. Afinal de contas, o que adianta alguém nascer sem pecado e na sua vida ela cometer pecado? Então, para que Maria permanecesse pura durante toda a sua vida, foi também declarado que Maria tinha esta condição de impecabilidade e, portanto, não teve pecado.
E isso é interessante porque em Lucas capítulo 1, verso 46, 47, Maria vai reconhecer que ela é uma pecadora quando ela declara que o Senhor Jesus é o seu Salvador. Isso vamos abordar com mais detalhes no próximo vídeo. E é interessante também saber que esta doutrina foi revelada somente 18 séculos depois do início da igreja cristã. É claro que ela já estava sendo desenvolvida nos séculos anteriores, de tal maneira que Agostinho foi contra essa doutrina, Crisóstomo, Eusébio, Anselmo, o próprio Tomás de Aquino, que é o teólogo por excelência da Igreja Católica na Idade Média, ele foi contra esta doutrina, e os próprios papas Gregório o Grande e Inocente III também foram contra esta doutrina. Mas ela foi decretada, foi plenamente outorgada somente em 1854. Então isso é muito estranho, ver uma declaração como essa. E, por último, a última declaração doutrinária que temos a respeito de Maria é aqui em relação à sua Assunção. Você já deve ter ouvido falar na Assunção de Maria. Esta doutrina ela foi declarada em 1950, portanto no século XX, pelo Papa Pio XII. E o que seria a Assunção de Maria? É que o corpo de Maria ressuscitou da sepultura logo depois que morreu, que seu corpo e a sua alma se reuniram e que foi elevada e entronizada como rainha do céu. De novo, nada disso foi dito pelos antigos e agora, aqui 20 séculos depois do início da igreja cristã, o Papa Pio XII tem esta revelação e outorga esta doutrina como doutrina oficial da igreja. E aí, novamente, a este pronunciamento doutrinário da Igreja Católica, ele colocou a costumeira advertência aos seus fiéis, de que qualquer um que doravante duvide ou negue esta doutrina, apostatou totalmente da divina fé católica. Então esta é uma outra doutrina, na verdade a última doutrina em torno de Maria. E o Papa Pio XII, ele foi conhecido como Papa Mariano, porque não só ele outorgou esta doutrina da Assunção de Maria, mas também ele deu o título a Maria de Rainha do Céu, e ele promoveu um ano inteiro com o propósito de estabelecer este título a Maria de Rainha do Céu, promovendo então congressos marianos, cultos especiais, peregrinações a Roma, e é claro que tudo isso auferiu ao Vaticano muito lucro, evidentemente. Então, esta doutrina da Assunção de Maria e também da Imaculada Conceição, ela não tem nenhuma base bíblica, ela não tem nenhuma base histórica, nem os apóstolos falaram nada a respeito no Novo Testamento sobre essa condição de Maria, nem os teólogos do início da igreja, os chamados pais apostólicos, ou os teólogos da Idade Média, mesmo os teólogos católicos falaram ou defenderam estas doutrinas. E afinal de contas, não é? Para ser lógico, se Maria nasceu sem pecado e se ela viveu sem pecado, por que ela morreu? Porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós morremos porque somos pecadores. E toda criatura de Deus morre, criatura humana morre porque é pecadora. Então, por que Maria morreu? Por que então ela teve que ressuscitar? Então, é uma doutrina que não tem coerência, que não tem base bíblica e que nós precisamos refletir sem a paixão, mas com a nossa racionalidade, sobretudo considerando a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, que é palavra inspirada por Deus, inerrante e autoritativa para toda questão de fé. Na verdade, o que nós concluímos é que os papas, ao longo dos seus mandatos, eles arbitrariamente fizeram declarações doutrinárias
com base, sem nenhuma base na Bíblia. Mas aí é que se diz que no catolicismo o que prevalece como uma autoridade máxima não é a Bíblia, e sim a tradição, o magistério, e sem esquecer também que o Papa se diz que ele é inerrante, que ele é infalível. Esta é uma outra doutrina papal que não nos cabe comentar aqui. Então é preciso que nós pensemos racionalmente nessa questão e saber que quando nós adoramos a Maria, nós estamos fazendo algo que é diametralmente oposto ao que Deus ordenou na sua palavra. E que, repetindo aquilo que falei no primeiro vídeo, nem a própria Maria certamente ficaria feliz e contente ao saber que milhões de religiosos a adoram e dirigem a ela adoração e oração e assim por diante. Então, no nosso terceiro e último vídeo, eu gostaria de olhar para o Novo Testamento e ver ali aonde Maria aparece, como Maria aparece, e através das aparições de Maria no Novo Testamento, tentar dar um sentido claro do porquê essas doutrinas elas são totalmente sem nenhum fundamento bíblico. Então, quero te convidar a acompanhar mais o terceiro devocional. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.